Você conhece a cientologia? Já ouviu falar de Lafayette Ron Hubbard? Ou já ouviu falar sobre o livro Dianetics? Em inglês o termo, que seria algo adaptado para Dianética. Bom, eu fiz a leitura de um livro e gostaria de explicar para vocês aqui acerca desse livro e fazer alguns comparativos com as histórias bíblicas, mostrando para vocês alguns pontos bem interessantes e gostaria que vocês ficassem até o final aí comigo para que a gente pudesse discorrer dentro desses assuntos muito interessantes. Meu nome é Ednar Sabino e você está no canal Análise de Livros. L. Ron Hubbard, ou melhor dizendo, Lafayette Ronald Hubbard. Ele nasceu em março de 1911 e foi um autor americano, fundador da cientologia. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas é algo que a gente vai discorrer aqui um pouco. Vou trazer aqui algumas ideias de forma breve. L. Ron Hubbard seria seu pseudônimo. Ele escreveu esse livro, publicou mais ou menos ali na década de 50, 1950, e aí eu fiz a leitura desse livro e vou trazer para vocês aqui uma pequena análise, indicando que quem quiser faça a leitura desse livro, com algumas ressalvas, obviamente, com algumas não, com várias, mas é interessante eu falar algumas coisas aqui para vocês, para que vocês entendam alguns pontos, vocês conectem em algumas peças e entendam o que está por vir muito brevemente. A cientologia, criada por L. Ron Hubbard em 1952, é uma religião que ensina que as pessoas são seres imortais e que esqueceram sua verdadeira natureza. Seu método de reabilitação psiquiátrica e espiritual é a auditoria, onde os praticantes revivem conscientemente eventos dolorosos do passado para se libertarem de seus efeitos. Legalmente reconhecida como religião em vários países, a cientologia é controversa e frequentemente descrita como um culto que faz lavagem cerebral e explora financeiramente seus membros. A Igreja da Cientologia patrocina programas sociais, mas também enfrenta críticas por suas crenças controversas, incluindo a reencarnação em outros planetas e a oposição à psiquiatria. Bom, eu fiz a leitura aqui de um resumo de um texto do que seria a cientologia criada, teoricamente, por L. Ron Hubbard, em 1952, quando ele publica ali esse livro, Dianetics, que seria ali uma adaptação para o português, Dianética. Então é bem importante a gente verificar aspectos relacionados a esse livro, a essa literatura, porque ele vai trazer ele de forma básica aquilo que a gente entende que os seres celestiais, ou seja, anjos caídos que perderam a sua habitação, como diz as escrituras no livro de Judas, eles tentam prolongar a sua vida aqui na Terra, e muito parecido com aquilo que o diabo fez com Adão e Eva no Éden, oferecendo algo que seria ligado a uma espécie de uma imortalidade, é bem semelhante àquilo que traz o L. Ron Hubbard nesse livro, quando ele vem falando acerca de aspectos ligados aos poderes que os seres humanos possuem, os poderes mentais ou algo do tipo, que fazem com que você consiga se autocurar. Então é bem interessante que muita coisa ele coloca está ligado àquilo que a Bíblia já nos fala, que é acerca da nossa fé. Algo que em outros canais, materiais que eu possuo na internet, eu falo bastante ligado à questão da mecânica quântica e como você consegue alterar a sua realidade em cima disso aí, em cima desses aspectos ligados à mecânica quântica. Então ele vem dando uma introdução nesse assunto
L. Ron Hubbard, mas, porém, levando para uma vertente ligada à ciência, aquilo que eu chamo de falsa ciência. Então é bem interessante a gente entender esses aspectos e conseguir traçar uma linha de raciocínio ligada às escrituras sagradas. Então é bem importante que a gente veja que muita coisa já é colocada ali, assim como eu disse, que o próprio diabo ofereceu, né, de acordo com aquilo que a gente entende dentro das escrituras, a imortalidade para o casal primordial, que seria Adão e Eva. Então, é exatamente isso que o conceito por trás da cientologia ele aborda. Ele aborda aspectos ligados a aquilo que você consegue colocar de poder mental, digamos assim, e consegue alterar a sua realidade, principalmente ligado a doenças psicossomáticas. Aqui, por exemplo, vocês vão perceber algumas pessoas ligadas a essa determinada religião, se é que a gente pode chamar dessa forma. Nós temos aqui artistas, atores, várias pessoas famosas, digamos assim, que, entre aspas, são adeptos dessa tal religião, como, por exemplo, o próprio Tom Cruise. Ele, entre outros, são pessoas que estão ligadas a essa religião. Vários artistas famosos, digamos assim, de Hollywood. Isso eu percebo que é feito de uma maneira a colocar as pessoas crendo nessas tais afirmações, pensando o seguinte: já que artistas assim tão famosos, pessoas tão ricas, pessoas tão conhecidas mundialmente, que já atingiram o máximo aí de suas carreiras, já que eles creem e acreditam nesse tipo de ciência, algo realmente de interessante deve haver por trás disso aí. Então eles acabam pensando algo semelhante a isso. E aí muitas pessoas, né, principalmente essas pessoas que, digamos assim, fazem parte das grandes massas, acabam crendo nesse tipo de narrativa trazida por esse tipo de afirmação, principalmente essa tal cientologia, que é considerada, principalmente nos Estados Unidos, como um culto religioso ou uma espécie de seita ou algo desse sentido. E nós sabemos que muitos desses artistas eles estão envolvidos. O termo dianética ele alude a questões muito interessantes que a gente pode detalhar e verificar alguns pontos nessa determinada tradução que ele traz. E o próprio livro, né, o autor, ele mesmo traz, indica para nós alguns pontos bem interessantes. Vamos ver isso aqui. O termo dianética, ele significa dia mais nética. Seria algo, uma junção dessas duas palavras, o prefixo dia mais o prefixo nerix em inglês. Através desse conceito, a gente percebe que o autor, ele mesmo indica que esse termo significa uma dicotomia ligada ao lóbulo pré-frontal com o lóbulo temporal da massa cinzenta do cérebro do ser humano. Ou seja, ele faz uma falsa dicotomia separando uma parte do seu cérebro com a outra parte do seu cérebro e tentando trazer aspectos, digamos assim, ligados ao poder ou aos poderes que o ser humano possui para poder modificar aspectos do mundo físico ligados à questão da própria mecânica quântica. Então é bem interessante nós já termos uma percepção desse conceito. E compreender essas duas conexões é fundamental para que a gente possa fazer algumas ligações com alguns textos bíblicos e algumas conexões que a própria Escritura coloca. Um dos aspectos abordados no livro Dianetics está ligado a psychosomatic disorder, é o termo em inglês para doenças psicossomáticas.
que são aquelas doenças ligadas ao estresse, ligadas a aspectos psicológicos, que depois eles acabam trazendo algum resultado no próprio corpo da pessoa. Psychosomatic disorder seria um termo que traria esse tipo de alusão. Psycho, ligado a questões psíquicas ou ligadas ao nosso, à nossa psique, ligadas ao nosso intelecto. E somatic é que ela está conectada com o nosso corpo, ou seja, são doenças que a pessoa inicia-se, digamos assim, na alma, na psique, no espírito da pessoa, e essas doenças, elas são representadas no corpo, ou seja, elas vão trazer resultados no corpo. Existem estudos que dizem que determinadas úlceras, como exemplo, elas também exemplificam esse tipo de doença. Então, você pode desenvolver algum tipo de câncer ou qualquer tipo de doença que pode estar ligado, sim, a algo espiritual, digamos assim. E aí o livro de Hubbard, ele traz esse aspecto dizendo que é possível você reverter determinados quadros de doenças psicossomáticas apenas utilizando o poder da sua mente, sempre trazendo esse aspecto de que o ser humano é capaz de ser o próprio mantenedor de sua vida, apenas usando ali a sua mente, a sua psique, os seus determinados poderes psíquicos. Então, esse livro ele vai trazer esse tipo de aspecto, aonde todo esse tipo de patologia pode ser combatido com apenas o poder da mente. Existe um outro aspecto também bem interessante que L. Ron Hubbard traz no seu livro. Ele cita que a base da cientologia está ligada a um aspecto que traz uma referência de uma sobrevivência, algo ligado a uma espécie de vida eterna. Mas, como eu disse anteriormente, essa vida eterna é ligada a aspectos próprios do ser humano, como se o ser humano pudesse ter esse tipo de capacidade de ter uma vida eterna, mas essa vida eterna aqui neste mundo físico. Vamos ver alguns aspectos interessantes aqui. Algo interessante que Hubbard aponta ligado a essa questão de falar que a base da cientologia é a sobrevivência neste mundo, isso nos alude àquilo que eu disse anteriormente no começo da análise desse livro, que o diabo ele ofereceu a Adão e Eva a vida eterna, todo o conhecimento, ou seja, ser como Deus. Isso está ligado a algo que se repetiu ao longo da história, principalmente quando a gente faz a leitura da literatura enoquiana, ou seja, os livros de Enoque, que são considerados livros apócrifos. A gente percebe que isso ocorreu em outro momento, quando a ocorrência das sentinelas, da queda das sentinelas, ou seja, dos anjos que guardavam as regiões celestiais, eles vieram à Terra trazendo tecnologias e também oferecendo algo ligado a uma espécie de vida eterna aos seres humanos. Um termo interessante e importante da gente relembrar aqui neste momento é um termo que está ligado ao transhumanismo. Esse conceito ele vem cada vez mais sendo falado nas mídias sociais de maneira aberta, que seria uma espécie de ligação dos seres humanos com as máquinas. O transhumanismo, basicamente, é o aprimoramento dos aspectos humanos utilizando a tecnologia. Isso seria algo ligado ao termo que é chamado de IoB, Internet of Bodies,
que é uma espécie de uma evolução do IoT, que é a tecnologia das coisas, né? Internet of Things, ou seja, a internet das coisas evoluindo para a internet dos corpos. O domínio da besta passando a fazer parte do corpo do ser humano. Então, tudo isso origina-se na religião da ciência, ou seja, a cientologia, que eu falei para vocês, que é algo que esse livro de L. Ron Hubbard aborda. Então, vocês percebam aqui essas conexões do ser humano com a máquina. Então, percebam, inclusive, as referências que são feitas ligadas a esse aspecto, que seria ali uma promessa de aprimoramento das capacidades do ser humano. Ou seja, você será uma pessoa, você que aceitar o transhumanismo, você será uma pessoa que terá suas capacidades humanas aprimoradas. E isso vai fazer com que você seja, finalmente, entre aspas, imortal. E quando ocorrer a questão do apocalipse, ou seja, a revelação, quando começar a ocorrer o fim dos tempos, o julgamento final e todas essas questões que as escrituras já colocam para nós, algo vai começar a acontecer de maneira catastrófica. Por quê? Essas pessoas que agora são, entre aspas, virtualmente imortais, assim como esse livro aqui traz esse texto, essas pessoas já não mais conseguirão se livrar de seus corpos dentro deste mundo, ou seja, elas serão basicamente imortais, porém neste mundo caído. E uma vez que nós precisamos passar pela morte para alcançar a verdadeira vida eterna, ou seja, nós morreremos ou teremos o nosso corpo transformado, assim como as escrituras coloca e aponta de maneira literal. Então, quem não crê nisso, basicamente não crê, não acredita nas escrituras sagradas. E o transhumanismo, ele traz exatamente o oposto. Ele traz algo, uma referência, uma afirmação de que o ser humano, ele vai evoluindo até se tornar parte homem, parte máquina. Bem ligado àquilo que o próprio sonho do rei Nabucodonosor colocou, e o profeta Daniel, ele acabou fazendo esse tipo de alusão, decodificando ali o sonho do rei Nabucodonosor. Essa estátua faz uma alusão a várias eras: a era de ouro, prata, bronze, ferro e barro misturado ao ferro. É muito interessante a gente perceber isso, porque ela nos mostra um decaimento da humanidade enquanto seres biológicos e também enquanto seres espirituais. Essa estátua, ela mostra as bases nitrogenadas do DNA do ser humano, chegando ao fim e mostrando a mistura do barro, ou seja, a base do nosso corpo atual, com o ferro, ou seja, a tecnologia. Algo também interessante que o autor do livro coloca é sobre a Dianética trazer uma espécie de um milagre acontecendo na vida da pessoa, fazendo totalmente uma alusão às Escrituras, se opondo à fé verdadeira, à fé genuína na Bíblia, no Criador dos céus e da terra, no Messias que veio e se tornou ali um sacrifício para que as pessoas pudessem retornar à sua pátria celestial, para que a humanidade fosse assim então resgatada através de seu sacrifício. O autor, ele coloca um aspecto totalmente oposto a isso, dizendo que os milagres em si, ou seja, aquilo que o ser humano primariamente não consegue explicar, basicamente chamado de milagre, isso é apenas um poder da sua própria mente. A Dianética também faz alusão à questão de vidas em outros planetas, algo que as escrituras não abordam isso, fazendo com que as pessoas
acabam crendo naquilo que a ciência traz, principalmente essa ciência baseada no evolucionismo e no heliocentrismo, é algo que acaba levando as pessoas a crerem em seres extradimensionais, seres que vieram de outras vidas. E isso acaba desvirtuando, levando a pessoa para fora da verdadeira fé no Evangelho, na Escritura e na Bíblia. Muito obrigado você que chegou até aqui. Meu nome é Ednar Sabino. Se inscreva no canal para as próximas análises. Compartilhe esse vídeo e te vejo numa próxima, se assim o Eterno nos permitir. Shalom.